Saudações automobilísticas a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Airflow. Temporada nova, carros novos, estamos aqui para analisar desta vez o RB20. Já analisamos o carro da Ferrari e o carro da Mercedes, caso vocês queiram assistir. Meu nome é Victor First Pacheco, sou engenheiro mecânico e atualmente sou mestrando na área de aerodinâmica. Boa parte do paddock veio fazendo seus designs análogos ao RB19, né, o carro da Red Bull do ano passado, e a Red Bull para esse ano ela veio com mais inovação ainda, principalmente no quesito dos sidepods e na parte da carenagem do motor. Então, bora dar uma olhada no que o Adrian Newey e a sua equipe têm feito para esse ano. Antes que eu me esqueça, por favor, deixem um like no vídeo, caso vocês gostem do mesmo. E também, se puderem, se inscrever no canal, também ajuda bastante o projeto Airflow. O canal tem crescido relativamente rápido e tem muito feedback bacana da galera também. Então, fico aqui o meu agradecimento em vídeo, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Começando pela parte frontal do carro, que a gente vê uma comparação do render do ano passado com esse ano. Já consegue ver que não dá para levar muito a sério os renders e lançamento da Red Bull. Basicamente eles copiaram aqui o mesmo assoalho do ano passado aqui. Então a gente vai focar que de fato demonstra a filosofia nova do carro da Red Bull. Obviamente depois a gente vai verificar umas fotos do teste de pré-temporada, mas aqui a gente já consegue ver que temos uma diferença na asa frontal, onde aqui no nariz agora ele está posicionado no último elemento da asa frontal e não no penúltimo, como em 2023. Isso mostra que a Red Bull está bastante preocupada com esse escoamento de ar limpo, parte superior aqui do nariz, para implicar no escoamento aqui na região de cima dos sidepods, também nessa região aí sim nova desse case, dessa carenagem do motor. Tem um papel bem importante nesse carro de 2024 e é algo que a gente vai comentar daqui a pouco. Falando um pouco sobre o sidepod e o undercut, que são coisas que de fato a Red Bull trouxe a novidade para o carro desse ano. Aqui a gente consegue verificar como o novo sidepod ele está com entradas aqui, os intakes, né, entradas de ar para fazer refrigeração da Power Unit e dos seus elementos, uma área bem pequena, então não sabemos se isso vai ser suficiente. Todavia, eles vieram com esse design bem na contramão do que eles fizeram no ano passado, que é o que a gente consegue verificar nessa foto aqui. E que é um design que boa parte das equipes desse ano, de 2024, fizeram um design análogo. A Red Bull novamente está na frente nesse sentido, lembrando que esse carro, o RB20, ele é uma evolução do RB19, que já é uma evolução do RB18, então é um carro bem evoluído. No geral, a gente tem essa área bem ínfima para entrada ar e vai fazer o arrefecimento via os intercoolers. Então, vale a gente ressaltar que no projeto de um carro de Fórmula 1 sempre tem as quedas de braço dos departamentos, onde se dependesse só do departamento de aerodinâmica, o carro ia ser totalmente fechado, sem nenhuma entrada, para evitar geração de arrastos. Mas por outro lado, você tem o departamento de performance do motor, que se preocupa muito com a questão de eficiência térmica, né, e refrigeração desses elementos. Então sempre você tem a queda de braço, departamentos, e eles têm que chegar num equilíbrio para o design do carro. Beleza, mas se a Red Bull ela tá com uma entrada ínfima para a questão de refrigeração, que a gente vai falar daqui a pouco, por que se tem um sidepod nesse design com intercoolers ali dentro? Para quem é mais antigo aqui do canal e já acompanha os vídeos, já tá ligado que de 2021 para cá, os sidepods eles não estão tendo só uma função de alocação dos intercoolers, de refrigeração da Power Unit e seus elementos, mas também tá tendo uma função e bloqueio físico, uma função aerodinâmica de bloqueio físico desse escoamento turbulento inerente do movimento dos pneus dianteiros. Aqui a gente consegue ver como um carro sem sidepods, esse ar turbulento dos pneus vai direto para a parte traseira do carro. Isso afeta muito o desempenho, ainda mais desses carros que tem uma geração de downforce muito grande nessa traseira e que é uma região muito sensível também. Então o sidepod, nesse formato de ombros, digamos assim, acaba sendo um bloqueio físico para manter esse escoamento turbulento longe do carro, um efeito outwash. E outra questão, nesse design específico do carro da Red Bull, e que a gente também vê no carro da Mercedes e da Ferrari, é esse formato aqui, meio côncavo, análogo a um perfil de asa de avião. Basicamente esse formato, ele vai acelerar o escoamento
aqui na parte superior da carenagem do sidepod. Aqui embaixo, né, dessa língua aqui, digamos assim, do sidepod, a gente vai criar uma região, onde está em amarelo aqui, vai se criar uma região, um gradiente de pressão mais positivo, onde, como esse escoamento de ar turbulento dos pneus tende a ir para uma área, uma região de menor pressão, e como aqui embaixo do sidepod é uma região com gradiente de pressão mais positivo, ele vai aumentar esse efeito outwash. Então é muito importante ter um escoamento mais uniforme na parte aqui de baixo do undercut e do assoalho, que a gente vai comentar mais para frente também. Continuando aqui com o sidepod e o undercut, aqui a gente consegue verificar essas saídas de refrigeração do motor e isso fica muito inconsoante, como possivelmente com essas pequenas entradas da seção transversal do sidepod da Red Bull, eles tiveram que achar outras regiões para alocar os intercoolers de refrigeração do motor. Então possivelmente eles colocaram intercoolers nessa região atrás do cockpit e do halo. Então com o escoamento de ar nessa região, e é por isso muito importante ter um escoamento bem uniforme e rápido nessa região, vai se gerar uma região de sucção aqui atrás da cabeça do piloto, do capacete do piloto, e isso vai favorecer a refrigeração interna. Então aqui a gente consegue ver essas entradas atrás aqui da região do halo, e é algo que só foi possível verificar em fotos agora na pré-temporada, né, nos testes de pré-temporada da Fórmula 1. Aqui eu fiz uma animação com uma hipótese como está alocado, né, os intercoolers de refrigeração do carro. Então, na parte dos sidepods, se tem os intercoolers normais, que a gente já tem nos carros, mas com uma seção transversal muito pequena, a Red Bull alocou mais intercoolers nessa região atrás do halo. Então, lembrando que o intercooler, ele é um elemento muito importante para a parte de performance do motor, né? Até porque é daqui que se faz a refrigeração dos fluidos de operação. Falando do assoalho um pouco, ele é um elemento que vai variar de corrida para corrida. De qualquer forma, ele tem um funcionamento padrão, que é basicamente a geração de cortes de selamento, onde, lembrando esses carros, túneis de Venturi debaixo deles, que é como se uma asa de avião invertida. Então é muito importante você selar esse assoalho. No final dos anos 70, a Lotus fazia isso com uma saia física, como nesse novo regulamento é proibido, é uma saia física, as equipes fazem esse selamento com a geração de vórtices, e tá aí a importância dessa parte inferior e do undercut também, essas quinas do assoalho são muito importantes para a geração desses vórtices. Basicamente a gente vê a convergência também desse design aqui da Red Bull, nas equipes do paddock. Provavelmente elas chegaram na conclusão, na convergência, que esse é o design mais eficiente. Continuando aqui com o assoalho, a gente vê aqui um desenho que eu fiz do assoalho da Red Bull do RB18 de 2022 e da Ferrari também de 2022 no começo da temporada. Verifiquem como o assoalho da Red Bull ele está com um design aqui em cascata, né? Um design aqui com várias curvas, enquanto aqui o design da Ferrari ele está com um design muito mais suave. Todavia, com o passar da temporada, a Ferrari ela migrou para esse design da Red Bull. Obviamente a gente não tem fotos das partes exteriores dos carros desse ano, mas assim, conforme o pessoal for batendo os carros, com certeza a gente vai ver assoalhos com esse design análogo ao do RB18. Até porque a ideia dessas quinas, dessa cascata aqui no assoalho, são a geração de mini vórtices que vão favorecer o não descolamento da camada limite aqui do difusor, e no jargão popular vai fazer com que o difusor trabalhe com uma performance melhor. Falando aqui sobre a suspensão, o carro foi projetado com pull rod na parte dianteira e push rod na parte traseira. Bom, como eu falei no vídeo do carro da Ferrari e da Mercedes, cada tipo de suspensão tem a sua vantagem, sendo o pull rod, como os elementos ficam instalados na parte inferior do carro, faz com que o centro de gravidade do carro fique menor, sem contar que há menor obstrução da passagem de ar nos elementos superiores do carro. Então você tem um escoamento mais limpo na região do nariz e aqui na parte superior, sidepod e o undercut. E é muito importante, né, como a gente viu nessa questão de refrigeração dos elementos. No quesito do push rod, a grande vantagem é que como os elementos estão mais na parte superior, você tem mais facilidade para a manutenção, sem contar que é a menor obstrução do difusor em si. Lembrando que os difusores desses carros eles estão bem grandes, bem volumosos. Com o push rod você tem menor intersecção entre esses dois elementos.
Continuando aqui sobre a suspensão, a Red Bull continuou aqui com design de angulação nesses elementos de wishbones, os braços de suspensão. Já foi uma ideia que eles trouxeram de 2022 para cá e também já tem convergência no paddock. Todos os carros já têm trazido a sua ideia análoga a essa angulação braços wishbone. Então a ideia aqui é que com o movimento de frenagem e aceleração do carro, ele tem essa dinâmica e arfagem aqui, né? Então com essa angulação dos wishbones, que é análogo ao caster do carro, né? Você tem a melhor eficiência nesse movimento de arfagem. Sobre a Power Unit, nada mudou do ano passado para cá. Motor Honda /Ford /Red Bull Powertrain continua V6 1.6 litros, potência passando de mais de 1000 cavalos. Ele é single turbo e utiliza-se essa configuração aqui de split, a divisão do compressor com o turbo e o bloco do motor no meio. Lembrando que esses motores, eles são híbridos e nesse caso ele tem dois geradores híbridos, sendo o MGU-K de Kinetic e H de Heat, que a gente consegue verificar onde esses caras estão alocados. Lembrando que ambos são alimentados e alimentam uma bateria de 4 MJ e no caso aqui do MGU-K, ele tem uma potência de 120 kW extras. Falando sobre o difusor do carro, a Red Bull está utilizando a maior cota possível permitida pelo regulamento, então um difusor bem grande, bem poderoso, e eles continuam com um design onde se tem o casamento do difusor com não só o elemento de asa traseira, mas também o elemento de beam wing, que aqui está em verde. Consegue verificar onde eu estou denotando aqui na foto. Nessa vista lateral a gente consegue verificar o porquê. A beam wing aqui em verde, ela funciona como uma extensão do difusor. Isso faz na prática? Faz com que você tenha um difusor ainda maior, né? Você tenha mais área, expansão do escoamento dos túneis de Venturi após passar no difusor. Basicamente, a gente tem uma geração, um pico de downforce muito grande nessa região. E é uma geração de downforce com pouca geração de arrasto. Então, é uma região muito poderosa desses carros do novo regulamento. Vale ressaltar que, como eu falei nos vídeos da análise do carro da Ferrari e da Mercedes, pilotos que gostam de carro com bastante grip traseiro tendem a se dar bem com esse design. A priori, os insights sobre o carro RB20 são esses. Sintam-se à vontade para comentar se faltou algo e peço para que, caso vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo para apoiar o canal e se inscrever no canal também. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.